Reverendíssimo Padre João Alves, muito digno pároco desta paróquia, São Judas Tadeu, reverendos diáconos, querido e amado povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, manifesto já a minha alegria de estar rezando com vocês nesta noite, celebrando nesta última noite da novena em preparação à festa do nosso padroeiro São Judas Tadeu. Desejo desde já que amanhã todos possam celebrar uma festa com muita fé, com o desejo realmente de agradar a Deus e de contar sempre com a intercessão deste tão poderoso apóstolo, amado por Jesus e que tanto o amou, a ponto de dar a vida por causa do nome de Jesus. O tema que é proposto para nós refletirmos um pouco esta noite é conversão pastoral, profunda experiência de encontro com Jesus Cristo. Conversão pastoral. Mas o que nós queremos dizer com a palavra conversão? O que significa conversão? Conversão significa uma mudança radical de direção. Uma mudança radical de direção. No trânsito, existe um sinal de trânsito, uma placa de trânsito, que se chama conversão. E ela indica justamente ir no sentido contrário daquele que se está indo. Converter-se significa mudar radicalmente a direção. Literalmente poderíamos dizer que conversão significa mudança de mentalidade, mudança de perspectiva e também de expectativa. Converter-se significa mudar radicalmente de direção. Mas a quem nós devemos nos converter, afinal? A quem nós devemos nos dirigir? Esta nossa conversão, esta mudança radical de direção, entendam, uma mudança que se deve dar sempre. Até o dia em que nós entrarmos no céu, nós devemos nos submeter a esta mudança de direção. E devemos nos converter a quem? Em primeiro lugar, devemos nos converter a Deus. Devemos nos direcionar sempre a Ele. Devemos estar dispostos a renunciar nossos próprios pensamentos, nossos próprios anseios, nossas próprias perspectivas, em benefício de estarmos ligados a Deus, para assumirmos os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, as perspectivas de Deus. E isso significa converter-se. Muitas vezes, dizer não à nossa própria vontade para afirmar, desejar e cumprir a vontade de Deus, que nem sempre está em sintonia com a nossa. Viver esta conversão a Deus, este direcionamento a Deus, significa tomar consciência de que não é a minha palavra a mais importante, de que não é a palavra da pessoa que eu mais amo neste mundo a mais importante, não é a palavra do mais sábio que se apresente a mim que é a mais importante, mas a palavra de Deus. E é ela
que deve nos guiar. E nos deixando levar pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Evangelho, pela vontade de Deus, nós temos forças para muitas vezes, por mais difícil que seja e pareça, adaptar a nossa vontade à vontade de Deus, a nossa palavra à palavra de Deus, e não o contrário. Precisamos nos converter em primeiro lugar a Deus. Porém, em consequência da nossa conversão a Deus, nós devemos também nos converter aos irmãos. A conversão, na verdade, é nessa dupla dimensão do amor autêntico. Ouvimos na última semana, no último domingo, ontem, quando Jesus era questionado, qual é o maior mandamento? E Jesus nos apresenta o mandamento do amor autêntico, nesta dupla dimensão, do amor a Deus e do amor ao próximo. Do amor a Deus, nesta minha conversão a Deus, nessa minha intimidade com Deus, nessa minha disposição em servi-lo, mas que se manifesta de modo concreto no amor aos irmãos. Lembrem que no Evangelho de João, Jesus dá um único mandamento. Ele nem cita o amar a Deus. Ele diz somente assim: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque Jesus sabe que amar a Deus implica necessariamente amar o irmão. E quando nós amamos o próximo com o amor autêntico do Evangelho, estamos automaticamente amando a Deus. Converter-se, então, irmãos, significa converter-se a Deus e converter-se ao próximo. Conversão não é uma coisa mágica que acontece na nossa vida de uma hora para outra. E eu simplesmente vivia de uma forma, agora já vivo completamente renovado, mudado, sou uma outra pessoa, estou totalmente transformado. Já tenho uma intimidade com Deus de modo absoluto e grande. Não. A verdadeira conversão, aquela do Evangelho, que todos nós somos chamados a viver, se dá concretamente e se apresenta concretamente quando nós traduzimos o amor que dizemos ter a Deus em serviço de amor aos irmãos, na capacidade de viver o perdão, na capacidade de ser solidário, de sentir a dor do outro e fazer alguma coisa para diminuir um pouco que seja a dor do outro. Isso por amor. A conversão verdadeira não é aquela que me liga de modo absoluto ao céu, me fazendo esquecer da terra. Aliás, já dizia um teólogo, dando uma definição de santidade, que o santo, essa santidade que somos chamados a viver no ordinário da nossa vida, e que muitos irmãos e irmãs nossas a viveram de tal modo, que têm a honra de serem venerados por nós, e nos quais nós confiamos na sua intercessão. Ser santo não significa esquecer da terra para ficar pensando no céu. Ser santo significa ter a capacidade de transformar a terra em céu. Isso significa ser santo. Isso significa entrar nesse itinerário de conversão. Conversão a Deus, conversão aos irmãos. Pois bem, nesta conversão que definimos como mudança profunda e radical de direção,
que não acontece uma vez por todas na vida da pessoa. É ilusão e negligência até pensar que eu me converto uma vez por todas e não preciso mais cuidar da minha conversão e procurar melhorar todos os dias. Esta conversão, que significa um aperfeiçoamento cotidiano, porque nós só estaremos prontos, irmãos, no céu. Enquanto nós não chegarmos no céu, nós não estaremos ainda prontos. E cada dia nós podemos melhorar um pouquinho mais, nos aperfeiçoar um pouquinho mais, nos corrigir um pouquinho mais, nos tornar mais agradáveis a Deus e aos irmãos também. Poderemos ser mais servos, cada dia um pouquinho mais. Ilusão de quem pensa que porque houve uma mudança radical na sua vida, não precisa mais mudar, não precisa mais melhorar, e às vezes até se acha melhor do que os outros, mais santo do que os outros, mais cristãos do que os outros. Não. Essa conversão do Evangelho, essa conversão que nós somos chamados a viver, é cotidiana, até o dia em que nós entrarmos no céu. Lá ninguém precisa mais mudar nada. Lá ninguém mais precisa pedir perdão. Lá ninguém mais precisa perdoar. Lá ninguém mais precisa fazer caridade. Lá ninguém precisa nem mesmo rezar. Porque Deus, Cristo, já será tudo para nós. Mas enquanto nós peregrinarmos aqui, devemos estar dispostos, cada um de nós, sem exceção, a começar por nós, ministros ordenados, que temos a missão de demonstrar isso através das nossas atitudes, sobretudo. E temos que nos penitenciar, pedir perdão a Deus pelas nossas infidelidades cotidianas, pequeninas que sejam, para que os fiéis também se sintam motivados a vivê-la assim. Pois bem, esta conversão deve iniciar na nossa disposição pessoal de fazer essa experiência fundamental do encontro com Jesus Cristo. É preciso que aconteça essa conversão pessoal. O que significa a conversão pessoal? A minha conversão e a conversão de cada um de vocês. O que implica isso? Primeiro, é preciso crescer no amor a Jesus. Nós todos precisamos crescer no amor a Jesus, entender Ele como o Senhor da nossa vida e também o nosso amigo tão próximo de nós como esteve há 2000 anos atrás. O mesmo Jesus que curou a mulher do Evangelho de hoje está também perto de nós, de modo misterioso. Nós não podemos tocá-lo nem vê-lo, mas permanece com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado junto de nós. E é esse Jesus que nós somos chamados a crescer em amor por Ele. E nisso, somos chamados a buscar a Deus e amar por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. O amor autêntico a Jesus que nós somos chamados a crescer, é amá-lo por aquilo que Ele significa para nós. Ele é o Senhor, Ele morreu na cruz, Ele derramou o sangue por mim para que me desse o direito de entrar no céu. Não porque Ele pode fazer milagres, não porque Ele pode realizar curas, não porque Ele pode resolver os meus problemas, não por isso. Certamente que Jesus pode muito mais, mas eu devo buscá-lo e amá-lo e crescer neste amor por aquilo que Ele significa, mesmo que o milagre não venha, mesmo que a cura que eu tanto peço, daquela maneira que eu pedi, ela não venha. Eu devo continuar amando Jesus e amá-lo ainda mais por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Porque se eu busco a Deus por aquilo que Ele pode fazer, eu transformo Deus em um objeto da minha vontade. Eu transformo Deus num objeto dos meus desejos. E Deus não pode se tornar um objeto.
Deus é o Senhor Supremo, tão grande, mas ao mesmo tempo tão perto de nós e tão amoroso. Crescer no amor a Jesus Cristo, esse é o primeiro ponto de uma conversão verdadeira, pessoal. Converter-se significa ser íntimo de Deus, sem ser intimista. Ou seja, vencer o individualismo. Ter a coragem de vencer o individualismo, a religião particular. É claro que eu devo ser íntimo de Deus pela minha oração, mas eu devo ser capaz de transformar a minha oração em serviço aos outros, senão não vale nada também. Parece dura essa palavra, mas é verdade. Se eu não sou capaz de transformar a minha vida íntima com Deus em serviço aos meus irmãos, eu estou vivendo uma falsa religião, mas não a religião do Evangelho. Se eu penso que eu posso me trancar no meu quarto, fazer as minhas orações e não ter caridade, eu estou fazendo qualquer coisa menos cristianismo. Estou sendo qualquer outra coisa menos cristão de verdade. É preciso ter intimidade com Deus, sim, pela oração, pela vida sacramental, mas eu não posso ser intimista, achar que só eu estou certo, achar que só o meu jeito de ser e o meu jeito de ter intimidade com Deus é que serve. E esquecer de transformar a minha experiência com Deus em serviço aos outros. Esquecer de transformar a minha experiência com Deus em perdão aos que me ofendem. Esquecer de transformar a minha experiência com Deus em humildade para pedir perdão quando porventura tenho eu ofendido alguém. E nenhum de nós está livre de ter esta necessidade de pedir desculpas. Nos nossos limites, talvez por poucas coisas nós podemos ofender alguém. Ninguém está livre disso. Mas como cristãos, e realmente cristãos que entram neste itinerário de conversão pessoal, temos que ter sim a humildade de pedir desculpas. A começar lá dentro da nossa casa. Vencendo o individualismo, vencendo o intimismo. Converter-se pessoalmente, irmãos, significa também buscar instruir-se na fé. Não negligenciar o instruir-se sobre Deus, o instruir-se sobre a igreja. Ainda ontem eu lembrava na missa que muitos daqueles que abandonam a fé católica não é por outro motivo, a não ser porque não conhecem a sua fé, não conhecem a sua igreja, não procuram instruir-se sobre Deus, não procuram questionar sobre Deus e sobre a igreja, para que possam aprender mais, não procuram ler a respeito da fé, coisas sérias, e por isso ficam empobrecidos de conhecimento sobre a igreja, empobrecidos de conhecimento sobre a própria fé que professa. Por isso, na primeira dificuldade que às vezes tem na igreja, talvez, quem sabe, por falhas nossa como pastores, ou por falha dos irmãos que estão mais à frente da comunidade, que devem testemunhar como nós, acabam se afastando. Mas porque o alicerce não é sólido. O alicerce não é sólido, não buscou instruir-se na fé, não procurou conhecer mais a própria fé. Para entrarmos neste itinerário contínuo de conversão pessoal, é preciso buscarmos conhecer a nossa fé, não é? Às vezes, não nessa paróquia, graças a Deus, que eu sei que quando o Padre João organiza qualquer momento de formação aqui, esse santuário lota dos paroquianos, né? Não dos de fora, mas dos paroquianos, todos vêm, né? Graças a Deus. Mas o que acontece é que em muitas das nossas
assembleias, reuniões, a prioridade que aparece lá é formação. Precisamos de formação. Os líderes das comunidades colocam: precisamos de formação, temos pouca formação. Aí quando o padre organiza uma formação na paróquia, aquele é o primeiro que não vem, aquele que pediu formação é o primeiro que não vem. Não é aqui, pelo amor de Deus. Aqui a gente sabe que o povo participa bem. Não é? Já ouvi testemunhos aí, de momentos de formação aqui, que a comunidade vem mesmo. Não é? Mas tem que vir mais. Não é? Temos o dever de nos instruir na fé, para que tenhamos uma fé mais sólida também. Isso é sinal de conversão, dessa conversão pessoal já. É preciso ter uma vida sacramental, consciente do valor e do significado do sacramento que eu recebo. Entrar na fila da comunhão, por exemplo, não só para cumprir um ritual, não só para comer alguma coisa como eu entro na fila do restaurante, mas ter consciência do que eu estou fazendo, do que eu estou comungando, da comunhão com Deus que eu preciso fazer a partir daquela Eucaristia que eu comungo. Buscar também o sacramento da penitência regularmente, não como um amuleto, não como algo para desencargo de consciência. Não, eu vou hoje me confessar porque eu tenho que comungar domingo. Então confesso na sexta-feira porque domingo eu tenho que comungar, não posso ficar sem comungar. Aí depois, segunda-feira, eu começo a pecar tudo de novo até sexta. Porque o que importa é que eu não fique sem a comunhão no domingo. Eu não posso ficar sem a comunhão. Não importa se eu vivo uma vida de pecado ou não me esforço para vencer o meu pecado durante a semana. O que importa é que na sexta ou no sábado eu procuro o Padre João lá na paróquia e aí eu me confesso e me preparo para comungar no domingo. Qual que é o discernimento que eu estou fazendo do sacramento que eu estou recebendo? Viver sacramentalmente, mas buscar ter consciência daquilo que nós recebemos. E entrar num itinerário de profundo e constante revisão da própria vida. Isso é para todos nós. Revisar a própria vida profundamente, todos os dias da nossa vida. Nos perguntar em que eu preciso melhorar. Aquilo que eu tinha dito, ninguém é tão bom que não precisa melhorar um pouco mais. Ou no que eu tenho falhado no meu relacionamento com os meus irmãos, no que eu tenho falhado na minha intimidade com Deus, no que eu tenho falhado no meu trabalho pastoral, no ministério que eu exerço, o que eu tenho faltado nas minhas responsabilidades familiares, profissionais e de comunidade e de igreja. Entrar neste itinerário de revisão contínua da própria vida. Isso significa, pessoalmente, viver a conversão. E é um trabalho para toda a vida, até o dia que nós entrarmos no céu. Pois bem, somente entrando nessa dinâmica de uma conversão pessoal, nós podemos falar em conversão pastoral. Somente entrando nessa perspectiva. Porque a conversão pastoral é sim uma experiência de encontro. Do mesmo jeito que nós nos encontramos com Jesus na nossa intimidade e na busca desta conversão pessoal e cotidiana, nós nos encontramos com Ele, sobretudo através dos irmãos, na vida pastoral da nossa comunidade. Nós nos encontramos com Jesus através dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de ministério, dos nossos companheiros de pastoral, dos nossos companheiros do movimento em que nós participamos. Ali é Cristo que se manifesta a nós, às vezes com o rosto transfigurado, de festa,
mas tantas vezes também com o rosto desfigurado pela dor e pelo sofrimento, e até mesmo pelo pecado. Mas é Cristo que se manifesta e se dá a nós neste encontro, na vida da comunidade. Converter-se pastoralmente significa, consequentemente, entender que a lei do amor verdadeiro supera qualquer lei humana. Do amor autêntico do Evangelho, supera qualquer lei civil, supera qualquer lei religiosa, supera qualquer lei litúrgica. A lei do verdadeiro amor, entendam, não é daquilo que dizem por aí ser amor, que chamam de amor, mas do amor autêntico, do amor do Evangelho, do amor que Jesus nos ensinou, amando Ele mesmo a nós. A lei do verdadeiro amor, do autêntico amor, supera qualquer outra lei, até mesmo a lei religiosa. Converter-se pastoralmente significa cultivar um espírito comunitário, contra todo espírito intimista e individualista. Não querer ter uma religião particular, não querer ter uma fé particular, mas uma fé comunitária, uma religião comunitária, onde eu posso manifestar realmente a minha amizade com Deus através da amizade com os irmãos e do serviço aos irmãos. Por isso, o profeta Isaías, Deus vai falar pelo profeta Isaías: não basta seres servo, eu farei de ti luz das nações. Estar convertido pastoralmente significa ser luz na comunidade, transmitindo o amor que sentimos a Deus e recebemos de Deus aos irmãos e às irmãs. Viver a conversão pastoral na comunidade significa vencer toda espécie de concorrência na comunidade, dentro da comunidade, dentro da paróquia, vencer toda espécie de concorrência, de não querer se achar melhor do que os outros, ou que o meu grupo, a minha pastoral é mais importante, merece mais atenção do que a outra. E às vezes, infelizmente, a gente vê nas comunidades ciúmes e tantos sentimentos ruins que atrapalham o trabalho pastoral. Nós não devemos viver como concorrentes, mas devemos viver como irmãos que se dão as mãos e caminham juntos. Olha a riqueza da nossa paróquia, irmãos. Olha a riqueza da nossa igreja de um modo geral. A riqueza dos ministérios, a diversidade que existe, com tantos carismas. E isso só enriquece, não empobrece. É como São Paulo diz, é como um corpo, onde cada membro do corpo é especial. O dedo não é joelho, o nariz não é orelha. E cada parte do corpo tem a sua função e é fundamental para que o todo possa existir. Converter-se pastoralmente significa vencer toda espécie de concorrência e compreender que o trabalho pastoral é para servir o outro e não servir a mim mesmo. O ministro da comunhão, ele é ministro extraordinário da comunhão para os outros, não para si mesmo. O sacerdote é sacerdote para os outros e não para si mesmo. Os diáconos também são diáconos para servir os outros e não para servir a si mesmo.
A minha pastoral, o meu movimento, a associação que eu participo dentro da igreja, não é para alimentar o meu ego e me fazer sentir melhor do que os outros, ou ter um lugar de destaque na comunidade. Mas existe por causa dos outros, para servir os outros. Por isso é preciso ter a ousadia de, em comunhão, nunca fora da comunhão. Um sacerdote nunca pode querer mudar alguma coisa fora da comunhão com o bispo e com os outros presbíteros. Também os diáconos não podem querer mudar as coisas, seja na paróquia ou na diocese, fora da comunhão com os padres e com o bispo e com o povo de Deus. E na comunidade, nós não podemos querer mudar as coisas, as estruturas fora da comunhão, mas em comunhão, no desejo de crescer juntos, não como concorrentes, temos que ter a ousadia de mudar as estruturas da pastoral, dos movimentos, desde que tudo isso favoreça a evangelização e o crescimento do nome de Deus e não do nosso nome. Quantas coisas às vezes precisam ser mudadas? Quem sabe até lá no jeito de você fazer a reunião no seu grupo. Na maneira de você lidar com algumas coisas. Mas desde que isso seja na comunhão e para o crescimento do nome de Jesus. Para o engrandecimento do nome de Jesus. Enfim, e com isso quero terminar. Converter-se pastoralmente significa pôr a comunidade em marcha para levar Jesus aos outros através da palavra, mas acima de tudo, através do testemunho. E isso a Virgem Maria tem muito para nos ensinar. Ela é a mulher que evangeliza com a sua simples e humilde presença. Muito pouco se fala de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. Mas quando fala, são nos momentos mais importantes da vida de Jesus. E a presença de Maria é capaz de falar de Deus. Basta nós lembrarmos quando ela visita a sua prima Isabel. Isabel diz: assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Ou seja, o bom dia de Maria, o boa tarde de Maria, o oi, olá de Nossa Senhora, falava de Deus. Devemos perguntar, a nossa presença também fala de Deus? Começando dentro da nossa casa, nós somos uma boa notícia para os outros? Somos boa nova para as pessoas dentro da nossa casa? Na comunidade, nós somos boa nova para os membros do grupo que nós participamos, da pastoral que nós participamos, do movimento que nós participamos? Nós somos sinal da presença de Deus? Ou quando nos reunimos nas casas para ouvir a palavra de Deus, a nossa presença fala de Deus? Não estou falando aqui de ser cristãos perfeitos, porque esses não existem. O cristão perfeito não existe. O cristão que não tem nada para melhorar não existe. Mas o cristão que se dispõe a entrar num caminho de aperfeiçoamento todos os dias, esse existe. E é este que nós somos chamados a ser e a viver na comunidade. Que Jesus nos ajude a nos tornarmos pessoas dispostas a entrar neste itinerário, nesta dinâmica da conversão pessoal e da conversão comunitária, da conversão pastoral. E São Judas e Nossa Senhora rezem por nós. Amém?